Agora com um entrevistado, um convidado aqui especial, que é o professor Pablo Hortelado, professor de Gestões de Políticas Públicas da USP. Boa tarde, professor. O senhor me escuta bem? Olá, boa tarde. Escuto bem, sim. Professor, acertei seu sobrenome? Hortelado? Acertou, tá certinho. Tá bom. Eu gosto sempre de confirmar, porque é ruim errar o nome das pessoas, né? Obrigada, viu, professor, por estar aqui com a gente, entre nós, para falar de um assunto muito sério. Eu sei que o senhor acompanha aí atentamente as discussões em Brasília, que envolvem vários ministros do Supremo Tribunal Federal, também do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de discutir o que fazer para regular as Big Techs, as chamadas Big Techs. Estou falando de Meta, né, Instagram e Facebook, estou falando de Google, estou falando dessas grandes corporações que lucram demais e que estão envolvidas em muitas polêmicas. Professor, eu queria começar falando do caso da violência que aconteceu aqui em São Paulo, o menino que atacou e matou uma professora, feriu outras pessoas. Esse caso foi citado nas discussões como um dos problemas de a gente não conseguir controlar e ter uma atuação efetiva das Big Techs contra esse tipo de violência, de suicídio, de outros tipos de crime. Como é que a gente pode evoluir para cobrar que essas empresas elas sejam responsabilizadas? Olha, essa discussão é uma discussão muito sensível porque ela envolve liberdade de expressão. Então ela tem que sempre encontrar um equilíbrio entre a liberdade das pessoas se comunicarem e a gente não ter abusos, e também a responsabilidade que advém do fato de que muitas vezes a liberdade de expressão conflita com outros direitos, né? Direito à saúde, direito à dignidade da pessoa humana e outros direitos, né? As empresas, o nosso modelo hoje é, grosso modo, generalizando um pouco, um modelo de autorregulação com intervenções pontuais do judiciário. Ou seja, as plataformas de mídia social, elas têm regras próprias, né, regras da comunidade, que elas decidiram coisas que não podem entrar lá, não pode entrar spam, não pode vender armas, não pode vender drogas e outras coisas, outras regras. E elas tentam controlar isso predominantemente por meio de software, né? De software que determina padrão e tenta encontrar conteúdos inapropriados e tenta retirar automaticamente. Porque fazer essa moderação assim com pessoas é muito caro. O problema que a gente está vivendo hoje é que essa moderação se mostrou insuficiente, né? A gente teve esse caso aí horroroso, né, dos tiroteios em escola, é o 10º atentado em escolas no Brasil nos últimos 13 meses, e a gente teve também os protestos, a invasão na sede dos Três Poderes, que também teve uma organização que aconteceu por meio das mídias sociais, e vai se formando um entendimento de que essa autorregulação, um sistema que é predominantemente de autorregulação das empresas, não está funcionando, que a gente precisa que esse sistema tenha uma espécie de supervisão de uma agência, de um órgão, para fazer esse sistema funcionar melhor. E é essa discussão que hoje está tramitando. Então está tendo uma decisão no STF, o STF está fazendo uma audiência hoje, nesse momento, e você tem tramitando no Congresso Brasileiro uma iniciativa e o governo federal está preparando também um projeto. Então você tem três, digamos, frentes que buscam rever a maneira como a moderação de conteúdos nas mídias sociais está acontecendo hoje e criar um sistema novo. Professor, o senhor citou aí nessa primeira resposta duas palavras fundamentais, né? Que abrem aí todas as possibilidades de discussão. Regulação e liberdade. Tem gente que se arrepia só de ouvir falar em regulação. Então, quer dizer, para que a coisa ande de fato, a gente tem que primeiro deixar claro que regulação não é censura e que liberdade de expressão não pode ser confundida com crime. Partindo desses dois pontos, é que de fato a coisa pode ser resolvida? Eu acredito que sim. Eu acho que a preocupação de quem está enfatizando a liberdade de expressão, ela é justificada. Porque tem sistemas que se propõem de regulação, principalmente em países autoritários, que são abertamente censura. Entendeu? A gente tem casos na Índia, tem casos em outros países, na China nem falo, em outros países que não são muito democráticos ou estão
caminhando rapidamente para deixar de ser democracias integrais, que estão regulando, entre aspas, com mão muito pesada de maneira a suprimir conteúdo dissidente. Então, eu acho que as preocupações, elas são justificadas, porque existe isso no panorama internacional. Por outro lado, nós também temos gente que se escudando, né, se escondendo atrás da liberdade de expressão, estão fazendo discursos que violam outros direitos. Né? Por exemplo, estão desestimulando sem evidências científicas as pessoas a se vacinarem e, portanto, deixando as pessoas ficarem doentes e morrendo das doenças. A gente tem pessoas fazendo discursos antidemocráticos, que estão minando os fundamentos das democracias aí pelo mundo, discursos que são racistas, nazistas, não é? Que desrespeitam minorias, desrespeitam as mulheres. Então, os direitos, eles são múltiplos. Nós não temos só a liberdade de expressão, a gente tem outros direitos, né? E a gente precisa equilibrar esses direitos. De certa maneira, esse sistema aí das plataformas de autorregulação, ele tenta fazer isso. Ele é um sistema mais ou menos equilibrado. O problema é que para ele funcionar direito é caro. O principal problema é que para funcionar direito é caro. As pessoas têm que ter o direito de recorrer quando elas tiverem uma moderação indevida. Postou, a plataforma tirou, as pessoas têm que recorrer. Falar, olha, isso aqui não é verdade, esse meu post aqui não é racista, eu estou fazendo um comentário, estou comentando uma discussão, uma matéria da imprensa, tem essa palavra, mas não está sendo usada. Então você tem que ter o direito de recorrer. As postagens não podem ser tiradas pelo software, né? Tem que ter um cara, uma pessoa que faça a leitura, que saiba o contexto, que tenha nuance. Isso tudo é caro. Tem que ter gente trabalhando, né? As Big Techs têm que investir, colocar gente para trabalhar e analisar isso com muita atenção e rapidez. E isso, de fato, custa caro. Professor, nosso ouvinte Leandro pergunta sobre o anonimato das redes sociais. E ele pergunta se não seria possível, a cada perfil criado, você está sempre linkado a um CPF, a um endereço, você de fato ter aquilo registrado oficialmente. E eu entendo a pergunta dele, porque assim, se eu vier aqui agora, no microfone da rádio, defender um crime e instigar um crime, meu nome é Adriana Araújo, as pessoas sabem o endereço da Band, sabem quem eu sou, e eu vou ser processada. Eu vou ter que responder judicialmente. Se hoje nas redes sociais eu criar um perfil com um nome qualquer e começar a defender crimes, inclusive instigando um adolescente a matar a professora e os colegas, nada acontece, ou dificilmente acontece. Então, existe a possibilidade desse anonimato deixar de existir, ter algum controle sobre essa criação de contas e que as pessoas respondam pelo que elas postam e pelo que elas estimulam? Estou falando de crimes, a fake news e, como o senhor citou, vacina, enfim, tudo isso. Então, na verdade, isso, a nossa Constituição ela é clara, né? É garantida a liberdade de expressão, vedado ao anonimato. E nós temos, né, embora, por exemplo, o Twitter, o Facebook ele tem uma política de nome real, mas o Twitter tem uma política de nome fantasia. Né? Você pode criar um nome lá, qualquer fantasia, e você ter uma conta. Em tese, a gente tem instrumentos hoje para identificar qualquer pessoa, né? Você entra com uma ordem judicial, pede para o Twitter de onde que vem o IP, por meio do IP você vê de onde que está vindo aquilo, você consegue identificar, na maioria dos casos. Claro que uma pessoa que tomar as devidas, com muita sofisticação tecnológica, consegue, às vezes, escapar dessa identificação, mas na verdade a gente já tem os instrumentos para identificar, né? A gente tem muitas dificuldades de você implementar essa política de acabar com o anonimato, com os pseudônimos, porque isso está muito enraizado na cultura online. Ela bloquearia vários tipos de serviço, onde você tem múltiplas contas associadas a uma mesma pessoa, traria outro tipo de dificuldades técnicas. Mas respondendo, na verdade, a gente já tem mecanismos hoje de identificar. O problema nosso não está tanto no anonimato, né? Hoje o que a gente está discutindo muito é o seguinte: você coloca conteúdos inapropriados que violam direitos, que violam leis, e as plataformas não estão tirando numa velocidade rápida o suficiente. Isso está gerando muitos problemas. E a ideia que está sendo discutida no projeto federal, né, do governo federal, e provavelmente vai ser incorporado ali no Congresso, né, no PL das fake news, que deve ser aprimorado, é você criar uma coisa
fazer de estilo europeu, na qual eu tenho uma agência que supervisiona esse sistema das plataformas e começa a exigir dela celeridade, que não tire a mais nem a menos, não é? Que preste contas de como está fazendo essa moderação e que a gente possa ir apertando as plataformas aos poucos para ela ser mais eficiente, tanto para retirar o conteúdo ilegal, quanto para não retirar conteúdo ilegal de maneira indevida, só porque é mais barato tirar tudo porque ela tem MC processada. Professor, o Brasil tem dado passos, tem dado sinais de que realmente essas grandes empresas, essas big techs, vão começar a sofrer uma pressão maior? Eu cito, por exemplo, a decisão do fim do ano passado do STF, né? Decisão lá da última semana de fevereiro, de que as autoridades brasileiras podem pedir dados dos usuários guardados por Big Techs no exterior, empresas que não têm sede aqui no Brasil. Esses dados poderiam ser pedidos diretamente para essas empresas no exterior e essas empresas obrigadas, portanto, a fornecer todos esses dados dos consumidores que usam as plataformas no Brasil. Quer dizer, sinais como esse mostram que o Brasil realmente está caminhando para que a pressão seja um pouco maior sobre essas empresas? Eu acho que o TSE, o STF, a presidência das duas casas do Congresso e o governo federal estão praticamente consensuados de que do jeito que está não dá mais. E eu acho que a gente vai ter uma mudança, o STF vai provavelmente tomar uma decisão aí, vendo se ela revê a constitucionalidade de um capítulo lá do Marco Civil da Internet que diz respeito a isso, e a gente deve ter uma legislação nova, sem contar essas decisões aí da Justiça, sobretudo do TSE, que apertaram bastante as empresas. Eu acho que está se formando um consenso, pelo menos entre as elites, né, dos poderes, de que esse sistema, como ele andou funcionando nos últimos anos, não dá mais. Né? As empresas vão ter que prestar mais contas e a gente vai criar um sistema novo de supervisão da ação delas, que é um sistema intermediário. Hein? A gente tem esse sistema nos países autoritários, onde a gente tem uma mão pesada do Estado que pode gerar censura, que eu acho que não é um bom caminho. Eu acho que a tendência é que a gente seguir o modelo europeu que foi implementado no final do ano passado, chama DSA, né, Digital Services Act, uma proposta regulatória que vai começar a ser implementada em toda a União Europeia, e que ela é um sistema de supervisão. Eu vou ter uma agência reguladora e as empresas fazem a moderação, mas tem uma agência em cima delas que fica de olho e com poder de sanção, de multar, de advertir, né, tendentes se as plataformas não cumprirem as suas obrigações legais. Eu acho que a gente deve caminhar por aí. É isso, e punir no bolso, né, para fazer efeito de fato. Obrigada, professor Pablo Hortelado, que participou com a gente, ele que é professor de Gestão de Políticas Públicas da USP. Muito importante te ouvir num momento como esse, que isso está em discussão em Brasília e isso afeta a vida de todos nós, de qualquer cidadão desse país. A gente está submetido a esse tipo de situação hoje que as Big Techs representam. Muito importante falar com o senhor. Obrigada, viu? Boa tarde, muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Até mais.